Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha leitura do livro Trem, do Guido Viaro. Eu já fiz uma entrevista aqui no canal com o Guido Viaro, vou deixar aqui para vocês o card para vocês assistirem depois. Foi uma entrevista muito prazerosa e de muito aprendizado também. O Guido deu muitas dicas aí, principalmente para quem quer ser escritor também. Então não percam a super entrevista com o Guido. E para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse livro aqui do Guido, então eu vou comentar algumas passagens. O Guido, ele é um escritor curitibano, faz parte da Academia Paranaense de Letras, tem 19 livros já publicados, o Trem é o seu 18º livro. Ele foi ganhador o ano passado na categoria romance do Prêmio Biblioteca Digital, com o seu livro O Cubo Mágico. Então, um escritor aí super premiado, já muito experiente, né, com vários livros publicados, e eu tenho certeza que vocês vão adorar a história aqui do Trem. Bom, vamos então a ela, né? Essa história que me surpreendeu muito, assim, pelo seu grau de profundidade. Enquanto eu estava lendo, eu percebi que o Guido, ele trabalha muito com a parte filosófica, né? Apesar dele não ser um filósofo, ele gosta muito da filosofia. Tem algumas nuances também da física quântica, né, que permeiam aqui o livro, então é muito legal perceber essas nuances aqui no livro. Eu vou começar lendo aqui o trechinho inicial para vocês, e aí depois a gente vai continuando aí lendo outros trechos. Então o livro começa com o seguinte trecho. Há trens partindo a cada instante, a qualquer hora do dia ou da noite. Em algum lugar do planeta existem portas se fechando, bilhetes sendo verificados e rodas se movendo lentamente para fora das estações. Alguém pode argumentar que a mesma afirmação também vale para ônibus e aviões, ou até para qualquer outro acontecimento como cozinhar, dormir, assistir televisão ou morrer. Isso é verdade. Tudo acontece a cada instante. Não há momentos vazios. Mesmo o vácuo contém algo. Dito isso, aqui estamos nós, aqueles que não têm por onde escapar. Os passageiros do trem, condenados a poder abandonar o vagão apenas no destino final. Nós, aqueles que de repente perceberam que existem, mas não sabem o que é isso e não conseguem decidir se esse fato é bom ou não, e mesmo se esse acontecimento possui ou não algum sentido. Estamos dentro dos vagões e ponto final. Por isso, devemos valorizar algumas partes imutáveis de nosso pequeno mundo, as janelas. É através delas que descobrimos que há muito mais do que o ponto de partida e de chegada. Então, esse aqui é o trechinho que inicia o livro. E quando eu comecei a ler, né, eu imediatamente me remeti, né, a essa metáfora da vida, né? E aí é muito legal porque quando você vai lendo mais pra frente, o Guido brinca muito com isso, né? Ele fala, vocês acham que é uma metáfora da vida, mas não é uma metáfora, ou talvez seja, né? Então ele fica nessa brincadeira. Então é bem divertido. Quando você pensa que ele fala que não é, mas é uma brincadeira. Então se torna bem reflexivo. Eu vou continuar aqui, ler mais um trechinho que diz o seguinte. Há algo que não é apenas uma soma, mas nasce dela. Uma consequência secreta que talvez seja mais facilmente identificável nos olhos de um jovem que dorme sobre um céu estrelado ao lado da amada. É identificável, mas de difícil transparência para as palavras. Mas é dessa substância que se faz homens e mulheres, e também trens. Eles e nós existimos porque esse cimento secreto amarra nossos detalhes mais escancarados a outras coisas sem importância, sem as quais nada nem ninguém possuiria formas. Os trens são um mistério. Essa é a história desse mistério. Então, aqui ele falando, né, que ele vai contar a história aí dos trens,
né? E esse trem que passa aí por diversas localidades ao longo do livro. E é muito interessante porque cada uma dessas passagens são narradores diferentes, então não é só uma voz que narra, são diversas vozes. E é muito legal de ver, às vezes é homem, às vezes é mulher, às vezes é mais jovem, às vezes é mais experiente. Então é bem bacana. E é muito interessante, como eu falei também, que o Guido ele traz essa questão, né, que ele mesmo falou na entrevista para mim, que está relacionada com uma questão da física quântica, que é a questão do espírito das coisas, né? E ele vai tratar disso, né, os trens como captando também esse espírito, né? Então vamos aqui mais um trechinho. Os trens, assim como os relógios, apesar do fato de também precisarem ser substituídos, são eternos em suas missões. Apenas os passageiros envelhecem, em poucas ou muitas horas. Gerações deles são substituídas sem que qualquer memória seja preservada. Essas comparações poderiam induzir o leitor a deduzir que trens são como a vida e passageiros como os homens e mulheres que nesse instante não estão viajando. Apesar da existência de coincidências, a vida e os trens são coisas completamente diferentes, e não há aqui qualquer tentativa de construção de metáforas. Se elas acontecerem, serão obras do acaso. Mas uma advertência: o acaso também pode ser uma obra de uma consciência, ou seja, nada é absolutamente verdadeiro ou mentiroso. Então aqui é esse trechinho que eu falei para vocês, né, que o Guido brinca muito com essa questão, se ele está fazendo uma metáfora dos trens com a vida, dos passageiros, né, com os homens ou mulheres, e é legal ele colocar, né, essa brincadeira aqui na própria narração do livro. E aqui voltando a falar então do que eu estava falando sobre o espírito das coisas, né, eu vou ler um trechinho do livro que fala um pouco sobre isso. Então, diz o seguinte: isso mesmo, coisas adquirem parte do espírito daqueles que as usam e constroem a outra parte misturando essas experiências entre si e também com suas próprias constituições químicas. Essa é uma questão controversa, complexa e de difícil explicação. Mas vamos lá. Tomemos os trens como exemplo. Tudo que foi vivido dentro deles, e mesmo a bagagem não aberta, as emoções e ideias de seus passageiros, mesmo que não demonstradas durante as viagens, tudo isso fica impregnado nas poltronas, paredes, corredores, janelas e banheiros. A cada nova viagem, outra camada de vida é projetada sobre a antiga, encorpando o espírito do trem e construindo sua consciência. Aqui cabe um esclarecimento. Não podemos confundir esse tipo de consciência passiva com a outra, a que os homens possuem, e que é caracterizada por uma grande capacidade de criação, nem sempre utilizada em todo o seu potencial, e possibilidade de integração com consciências semelhantes. Dito isso, fica claro que trens jamais serão homens, mas que com o transcorrer de suas vidas úteis vão adquirindo alguma riqueza, que assim como acontece com os homens, existirá enquanto ele, o trem, existir e estiver cumprindo sua função. Então aqui ele falando, né, de como os trens vão absorvendo, né, tudo isso que acontece dentro deles, de todos esses passageiros, de todas essas bagagens, né, que eles carregam aí ao longo da sua vida útil. Separei aqui também um outro trecho que eu achei muito legal, uma crítica que é feita no livro a respeito de como são usadas as tecnologias digitais. Por exemplo, os telefones celulares ou os notebooks, como algumas pessoas vivem só nessas telas, né? Esquecem às vezes de olhar pela janela, apreciar a paisagem, já estão ali, estão imersos naquele mundinho das telas que não conseguem olhar outras coisas. E é bem bacana que tem um dos passageiros que vai se atirar do trem, porque ele quer fazer um vídeo e ficar famoso nas redes sociais. Então ele simplesmente vai filmar, né, se jogando do trem. E é uma coisa que a gente vê muito, né, acontecendo hoje em dia, as pessoas fazendo
as maiores bizarrices para filmar e postar na internet, ou às vezes até outras pessoas vendo coisas graves acontecendo, e em vez de ajudar, as pessoas se preocupam em filmar para jogar na internet. Então, achei uma crítica bem pertinente e muito importante de se refletir também. Eu vou ler aqui esse trechinho que o narrador está contando, então, essa experiência de ter visto esse vídeo, né, desse menino. Não sei. Talvez porque comprei nossas passagens de trem online, algum algoritmo tenha sugerido que entre os vídeos apresentados na tela aparecessem alguns com a temática ferroviária. Vi este horror aqui. Esse jovem filma-se pulando de um trem em alta velocidade. Aparentemente as coisas não saíram exatamente como planejado. No momento do salto, ele é descoberto por um fiscal. Veja, aparentemente não há truques. O celular voa longe e alguém o pega no chão e percebe que está filmando. Então filma o rapaz acidentado, que tem várias fraturas expostas, mas parece consciente. 3 minutos e meio até a ajuda chegar. Ele murmura algumas palavras incompreensíveis. A ambulância o leva e ficamos sem saber se sobreviveu. Nos comentários, há gente dizendo que ele morreu em seguida, e outros dizem que sobreviveu e que está bem, apesar de dificuldades para andar. A verdade pouco importa. Pouco importou para aquele menino. Ele desejava apenas ser aceito pelos outros. Não importava que o preço a ser pago fosse a própria vida. Mais 2.000 visualizações enquanto conversamos. Jazz, isso mesmo, improviso. O menino tinha certeza de que o único caminho para sua vida era ficar famoso, mesmo que a razão que o levaria à fama fosse completamente estúpida. Isso não importava. Ser estúpido não é uma vergonha, mas anônimo sim. Então esse é um dos trechinhos que eu destaquei também aqui na minha leitura. Eu achei muito bacana, né, o livro trazer essa temática que precisa ser discutida, né, com urgência. E também destaquei aqui um outro trecho que, enquanto escritora, e também porque eu sei que aqui no canal vários escritores assistem, destaquei porque eu achei assim de uma inteligência muito grande, de uma sabedoria muito grande, né, o que é dito aqui. Então, fala o seguinte: escrevam suas próprias histórias, mesmo que ninguém as leia. Elas também serão sugadas pelo grande aspirador, e vocês serão amigos na poeira de Shakespeare, Tolstói e companhia. Mas não nutram qualquer ilusão de imortalidade. Nada nem ninguém é ou será. Contem histórias porque elas devem ser contadas para que existam. E quanto mais delas existirem, mais rica será a realidade. Essa é a única importância e função da literatura e da arte. Desconfiem daqueles que dizem qual é a função da literatura, da arte ou de qualquer outra coisa. Desconfiem da existência de intrometidos que surgem do nada, dizendo o que são e como devem funcionar tudo o que existe. Então, achei muito bacana esse trecho e eu concordo plenamente, né, que os escritores e todas as pessoas que têm essa vontade de escrever devem escrever, porque as histórias precisam ser contadas e elas só serão contadas, então, se nós as escrevermos. Então, fica aí a motivação, né, um trecho motivacional aí pro pessoal que às vezes está meio desanimado, né? Mesmo que ninguém leia, escreva, porque essa história precisa ser contada. E, para terminar, eu vou pegar um trechinho bem curto aqui, também que é muito bacana, né? Eu queria terminar com uma frase bem motivadora, então eu vou terminar com essa. Assim como a neve derrete, o mesmo acontece com homens, seus sonhos, desejos e lágrimas. E da mesma forma que os trilhos congelam, molham e sofrem com o calor, o gênero humano vai se modificando para poder continuar trilhando o mesmo caminho. Seguindo em frente, porque há uma força secreta que nos empurra e nos faz levantarmos da cama com algum objetivo. Essa força foi quem construiu os primeiros trilhos e continua fabricando novos vagões e locomotivas. Então é isso, gente.
vamos escrever histórias, vamos seguir em frente. E tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa narrativa do Guido Viaro, Trem. Quem quiser, vou deixar aqui na descrição onde vocês podem adquirir, ou diretamente com o Guido também. Fica o convite, então, para que vocês façam a leitura e passeiem aí, né, por todos os lugares que esse trem vai passando. Era isso, pessoal. Agradeço a companhia de vocês. Quinta-feira que vem tem vídeo novo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like, que é muito importante aqui para o canal. Deixe seu comentário, indique para os amigos. E nos encontramos de novo na semana que vem. Tchau, tchau!